que o senhor acaba de citar esse território, a terra indígena Comexatibá, localizado no município de Prado, no sul da Bahia. Curumuxatibá. Não, o Curumuxatiba é a praia. Né? Essa terra indígena é, na verdade, uma variante do nome, Comexatiba. Isso foi assinado nesse mês pelo ministro Lewandowski, retirando, inclusive, expulsando centenas de pequenos produtores rurais que estão ali há décadas. Gente decente, da agricultura familiar, média propriedade agrícola, tem produções decentes também de fruticultura naquela região. Simplesmente o Lewandowski, aqui de Brasília, faz um decreto, reconhece como terra, como território indígena e olha para... A gente sabe das milícias que são montadas ali, desses falsos índios autodeclarados, e agora eu não tenho dúvida nenhuma, porque o senhor Carlos Lopes tem forte ligação com aqueles movimentos milicianos daquele território. Possivelmente, então, é um território que tem que ser observado. Já estou acionando, inclusive, o governo do Espírito Santo para cercar as fronteiras, porque para o Estado ele não vai fugir. Mas o Lewandowski está protegendo esse território, inclusive agora dizendo que aqui só pode entrar a Polícia Federal. Provavelmente para proteger o senhor Carlos Lopes. Muito obrigado. Deputado Alencar Santana, com a palavra. Eu só espero que, aonde eventualmente esteja o senhor Carlos Lopes, ele não esteja vendo essa CPMI. Porque depois da informação de onde ele está, provavelmente ele vai fugir, continuar a sua fuga. Então, que a gente seja mais discreto em eventuais informações nesse sentido, em sendo elas verdadeiras ou mesmo suspeitas. É mais ou menos o gato avisando o rato, estou chegando aí. Ou igual o projeto do secretário do Tarcísio, do DERIT. Olha, se a Polícia Federal for fazer algo, avisa o governador. Ele precisa saber. Não sei por quê. Imagine nesse caso do Vorcaro, que foi preso hoje, e o ex-presidente do Banco de Brasília, foragido, mas se fosse ter uma operação com ele, e aí o governador Ibanez, nós estamos indo lá pegar o presidente do Banco de Brasília. É uma aberração aquele projeto, a proposta do secretário DERIT, secretário do Tarcísio, que foi exclusivamente liberado para vir aqui dar esse parecer. Em 10 dias só fez lambança, tentando acorrentar a Polícia Federal, proteger o crime organizado, em especial o patrimônio do crime organizado, dos manda-chuvas do crime organizado. É isso que ele está fazendo com a proposta que vai a voto hoje. Esperamos que até lá ele demonstre que de fato está combatendo os chefões do crime organizado e mude aquele parecer em relação ao confisco de bens. Porque o Vorcaro tentou fugir, o presidente do Banco Master está nos Estados Unidos e ainda queriam que a Polícia Federal avisasse. E aqui nós estamos avisando o fugitivo de que ele está em determinado lugar no sul da Bahia. Eu não sei qual foi a intenção, se foi dar algum aviso ou não. Talvez a gente vale perguntar aqui também para o senador, o chofer da Conafer, deputado Paulo Pimenta, se ele sabe onde está o Carlos Roberto, o presidente da Conafer. Afinal de contas, ele buscou o Carlos Roberto, presidente de carro oficial, dando carona no banco da frente, todo preparado, pode ser que ele saiba e vai lá dar uma carona para ele, por que não, até a polícia, né? Até a delegacia, até a prisão. Esperamos. Vamos ver aí a manifestação do chofer da Conafer, se ele vai dar uma carona aí pro fugitivo, presidente da Conafer. Eu queria fazer novamente aqui uma menção e a gente tentar pôr a verdade no centro e fazer justiça. Essas investigações estão ocorrendo hoje, essa CPMI também, porque houve uma atuação autônoma dos órgãos de controle. Se esses órgãos de controle tivessem agido dessa maneira em 2019, em 2020, 2021 e 2022, provavelmente a gente não chegaria onde nós estamos. Esse problema já estaria resolvido e mais pessoas não teriam sido vítimas, ou porque foram diretamente roubadas por essa quadrilha, ou porque foram levadas a participar desse crime. Mas os órgãos de controle à época não agiram. Não agiram. O próprio ministro foi advogado-geral da União, ministro relator desse caso, num governo anterior. E eu queria aqui falar da responsabilidade, da cautela.
e, ao mesmo tempo, do compromisso ético e profissional do ministro Messias e da sua equipe. Porque, presidente Carlos Viana, nós precisamos, nesses cargos de liderança e de controle de fiscalização, pessoas muito responsáveis, porque elas têm um poder ali muito forte de eventualmente acusar alguém, criminalizar alguém, denunciar alguém, mesmo eventualmente essa pessoa não tendo responsabilidade. Nós temos marcos legais a seguirem. Temos, no caso de órgãos internos, também seus protocolos. Esse caso é complexo, presidente, o relator também sabe disso. Envolveu uma quadrilha de servidores e nós temos que identificar o grande líder desses servidores. Porque eles não agiram simplesmente um tabelando com o outro. Tinha alguém aqui em cima. Particularmente, eu acho que foi o Oliveira, o grande mentor, o grande cabeça desse esquema. Ex-presidente do INSS, ex-diretor de benefício no governo Bolsonaro e ex-ministro, o último ministro, que infelizmente o pedido de prisão dele não foi aceito pelo ministro André Mendonça. Mas a hora dele chegará, eu não tenho dúvida. Mas esse grupo de servidores, atuando anos depois, porventura com alguns políticos, tudo indica que sim. Alguns teve busca e apreensão, alguns mineiros, e também outros agentes empresários, os ditos empreendedores, como aqueles Golden Boy aqui vieram e falaram de boca cheia que são empreendedores. Na verdade, são outras coisas, criminosos. Mas, se houve uma apuração, é complexa, houve dados, houve elementos, houve documentos, houve depoimentos. A CGU apurando administrativamente naquilo que lhe compete, um órgão de controle sobre um órgão interno do próprio governo, apontando falhas, problemas e pedindo medidas. A AGU entrando na defesa daquilo que interessa à União como um todo, portanto, ao país, e a Polícia Federal na investigação criminal. Cada uma com a sua competência. Mas, por exemplo, na última semana nós tivemos novas prisões. Eu não tenho dúvida, não vai acabar ali. Mas as próximas serão frutos de mais investigações, de novos atos judiciais, de novos atos da polícia, para prenderem mais pessoas. Quando a equipe da AGU, sob o comando do ministro Messias, e quem estava o substituindo na época, toma a primeira medida responsável, não abusando do poder do cargo, de abrir processos, de buscar de volta o patrimônio público, ali abriu-se 12 processos. Contra quem? Contra as 12 entidades que pairavam suspeitas de serem laranjas. Entidades e empresas de serem laranjas. Olha, ali se verificou que eram... O relator pode não gostar, mas esse é o dado. Esperamos que ele dê o relatório dele com base nos elementos dessa comissão, não base só da ideia dele e da vontade política. E ali foram abertos 12 processos contra essas entidades suspeitas de serem laranjas. E continuou se apurando, trocando-se informação sobre os órgãos. E depois 12 processos, inclusive da Conafer, cujo presidente é fugitivo. Que talvez o senador Chofer saiba onde esteja. Ou alguém aqui já avisou para ele fugir. Saia daí, estamos chegando na aldeia do sul da Bahia, do Pataxó. Vai embora, dá uma olhada aí, tem satélite, Cezinha, da Bahia, conterrâneo, da terra da minha mãe, deputado Cezinha, com muito orgulho, lá de Gandu. Chegando, avisa, estamos chegando aí, olha a sirene, vamos embora, hein? É o PL da não investigação, aquilo que o Derrite quer. Pois bem, a AGU agiu. E ali ela abriu 12 novos processos. Contra quem? As entidades fraudadoras, que pairavam suspeitas. Sindinap, Conafer e outras 10. Ora, isso é agir com a responsabilidade, com elementos, documentos nos processos internos, onde fez com que a AGU assim agisse. Agora, a gente utilizar essa CPMI para fazer outra disputa, desculpa, é vergonhoso. Isso nos desmoraliza, é muito ruim. Há uma disputa em torno de vontade política em quem o presidente Lula deveria indicar ministro do STF. E nós vamos aqui
fazer ataques descabidos, sem razoabilidade, sem analisar de maneira responsável aquilo que foi feito, eu acho muito prejudicial ao nosso trabalho. Porque nós temos responsabilidades, com as nossas palavras, inclusive. Com o comando da CPMI como presidente ou na entrega final do relatório e na produção desse relatório por parte do relator. Nós temos que agir aqui com muita seriedade, porque as pessoas querem que esses verdadeiros ladrões sejam pegos, processados, julgados, condenados e presos. Uma leva já está, mas eu não tenho certeza que uma outra ou mais de uma leva ainda virão, porque essa turma tem que ir para a cadeia. Todos que participaram. Quem agiu diretamente, quem foi o mentor, quem facilitou, quem autorizou, quem praticou ato, quem lavou dinheiro e assim vai. Agora, não dá também para a gente blindar alguns, darem alguns toques, dar alguns sinais. Acho isso muito ruim. E repito, muito ruim. Eu espero que não seja verdade que ele esteja nessa aldeia indígena e que tenha visto essa sessão e de lá fugido. Vai comprometer todo o trabalho da CPMI. Presidente. Pois não, Excelência. Olha só, às vezes a gente na pressa e acostumado um pouco com investigação, eu me esqueci que estava no colegiado. Eu peço perdão, deputado Alencar Santana. Eu combinei uma contra-informação, mas Vossa Excelência, com tanta ânsia de atacar, eu tenho que dizer que era uma contra-informação combinada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!